Oi, gente, aqui é a Gisele do Território Educador. Como que vocês estão? Bom, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o contrato da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu acho que vocês perceberam aí, mas há 2 dias atrás eles já falaram que estão com a classificação definitiva. Ou seja, gente, só falta chamar. Então, se você está em dúvida se vai ou não querer, eu vou trazer algumas informações importantes que são financeiras aqui falando, tá bom? Então vamos lá. Gente, vocês vão falar assim: ah, mas ela é efetiva, ela não sabe o que é ser contratada. Não, gente, 2021, meu primeiro vínculo aqui na rede foi sendo professora contratada. Bom, a minha experiência em si foi muito boa. Eu fiquei pouco tempo como contratada, porque logo em seguida eu fui convocada para assumir um cargo em uma prefeitura vizinha. Bom, e eu vou trazer minha experiência. Mas lá em 2021, gente, quando eu ingressei na rede, eu tinha saído da rede parceira, não fui desligada, eu pedi demissão, conversei com a minha diretora e falei, eu vou hoje, né, ver como que vai ser a rede direta. Até então eu era professora da rede parceira, naquele ano eu estava com o MG2, que é um mini grupo de 3 a 4 anos, né, último ano do SEI, para ir para o EMEI. E eu saí do SEI para outro SEI. Então eu lembro que eu ingressei o meu primeiro vínculo como contrato. Ele foi um contrato de PEI, professor de educação infantil. E eu atuava num CEL-SEI. Então era um ambiente muito privilegiado. Gente, naquela época, quando eu saí, a primeira coisa que me espantou foi o ambiente. Não que a rede parceira ela não tem um ambiente privilegiado, mas a gente sabe que muitos SEIs eles são adaptações de casa. Então é uma casa que você adapta os ambientes para que eles se tornem acessíveis à rotina da criança. Já o CEL e muitas escolas diretas, a maioria, se não me engano, foram criadas para aquelas crianças. É diferente de uma adaptação. Em relação, gente, a como o professor contratado, ele é tratado entre os professores. Eu, como eu falo, gente, eu não sei se é porque eu sou muito desinibida, sou muito extrovertida, eu nunca senti nenhuma coisa que me tornasse uma pessoa desigual por ser contratada. O que eu percebia de desigualdade em questão de contrato é o valor que você ganha e o valor que o efetivo ganha. Hoje, por exemplo, todo professor que ingressa de contrato, ele entra no QPE 11. Gente, para vocês terem ideia, o QPE 11 ganha o professor que não tem pedagogia, o professor que só tem o magistério. E é engraçado porque para você ingressar, né, para você ter o contrato, você precisa da faculdade de pedagogia. Vai entender a lógica, né? Mas eu quero que de antemão vocês entendam isso. Mas aí eu vou dizer mais ou menos, gente, como que foi tranquilo. Eu fiquei mais ou menos uns 6 a 8 meses, né, como contratada, gostei muito, criei grandes vínculos e depois eu fui para outra rede. Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu me arrependi de ir para outra rede e não ter ficado como contrato. Só para vocês terem uma base que para mim o contrato ele compensou demais. Mas eu vou levantar aqui algumas informações para que vocês pensem, será que compensa ou não? Então bora lá. O ponto que eu quero que vocês vejam é que hoje quem vai entrar na rede vai receber o valor professor pedagogo. Vamos supor que você vai assumir como PEI ou PEIF, que é os cargos polivalentes, que podem, no caso do PEI, de 0 a 3 anos e 11 meses, que vai atuar no SEI, ou o professor PEIF, que vai poder atuar nos EMEIs ou EMEFs até 5º ano, ele vai receber esse valor bruto, que é o que eu coloquei aqui na tabelinha. Prestem atenção nessa tabela, pessoal, que eu grifei. QPE 11, esse é o valor inicial. Daqui fala jornada básica docente. Então, o que é a jornada básica docente? Constitui na carga horária mínima do professor que ingressa na rede hoje. Então, como ela funciona, gente? Você hoje, professor, que está em qualquer rede que trabalha 40 horas, você vai trabalhar o total de 30 horas semanais. Dessas 30 horas semanais, você vai ter regência de 25 horas aula em sala de aula, certo? E aí você vai ter 5 horas de sala de aula que é extra classe. Pessoal, quem é do cargo de PEI, isso muda um pouco, mas você ainda entra como 30 horas semanais, só para vocês saberem, tá? E aí vamos aqui entender. 3 horas na escola, no trabalho coletivo, que aí vai ser as suas HAs, e 2 horas em local de livre escolha. Então, tecnicamente, você vai ficar na escola fazendo 25 horas aula com criança, tá, gente, em sala de aula. Você vai ter, assim, 3 horas, que aí vai ser a sua HA,
E aí você vai ter 2 horas em local de livre escolha. Então, nesses dias que você vai ter HL, que é o local de livre escolha, tá? Hora de livre escolha, você vai sair mais cedo da escola ou entrar mais tarde. Você vai alinhar isso com o seu diretor. Tá fácil de entender, gente? Nós já entendemos que você vai cumprir uma jornada que se chama JBD e o seu salário bruto é aquele lá colocado, os 2.700 e pouquinho. Aí você vai falar, putz, Gisele, não compensa. Calma, gente, que eu vou trazer aqui informações para vocês entenderem o que compensa ou não. Aqui, gente, no bruto, eu vou trazer para vocês agora o salário e o que vocês irão ganhar. Essas informações, gente, eu peguei com colegas que são professoras contratadas na rede, certo? Então eu tenho ali um embasamento. Então vamos lá, cata aqui nisso que eu vou te mostrar. Quanto você vai ganhar no mínimo hoje? Então eu coloquei 2.750,09 centavos é o salário bruto. Agora vamos lá. Mas aí você tem um abono complementar, que é R$ 900,74. Você vai ter o VA, que vai ser R$ 590,14. Então vamos lá, outra informação importante. E o VR ele é R$ 28,04 e é o dia trabalhado. Então o que quer dizer, gente? Teve feriado, você não vai receber o VR, você faltou, ele vai ser descontado, você vai ver um valor diferenciado no seu próximo pagamento. Mas nada assim gritante. Vamos supor que você trabalha 22 dias, você pega um mês completo, não tem feriado nem nada, ou tristeza, né, gente? Um mês sem feriado. E aí você vai pegar assim, ó, 22 dias poderá chegar até R$ 616,88. Então, gente, eu fiz a somatória de tudo isso e já tirei os impostos. Por quê? A gente tem um imposto de renda, que eu verifiquei, conversei com as minhas colegas, tal, a gente analisou, é mais ou menos R$ 400. E o INSS, que é mais ou menos 500, perdão, o imposto de renda é mais ou menos R$ 400 e o INSS mais ou menos R$ 500. O total líquido hoje que você receberia, com os benefícios, prof, seria R$ 3.957,85. Como eu expliquei, com benefícios. É importante, gente, eu salientar aqui, que isso aqui é um mínimo. Para mim, eu tenho tipo assim, 99% de certeza que vocês ganhariam mais do que isso. Por quê? A maioria das escolas hoje constam com GDL ou GDA, que é um bônus, é uma premiação para que vocês acessem essas escolas que são mais extremas ou de difícil acesso ou de difícil lotação. Então, por que eu falo também que é o mínimo, gente? Porque isso é uma base que eu ali comparei 2 onerites de 2 colegas, conversei também com outras 2, e é mais ou menos isso aí que tá nessa faixa, se elas não ganhassem esses GDLs ou GDAs que eu vou apresentar para vocês. Então tá o pulo do gato aqui pra gente também ter levantar um pouco mais esse salário. Então vamos, eu já expliquei para vocês que o mínimo que a gente vai ganhar é aquele valor, 3.900, não. Mas eu vou também falar para vocês que o professor que é especialista, ele acaba ganhando mais. Arte, português, matemática, enfim. Porque ele entra no QPE 14. Por que ele entra no QPE 14? Porque geralmente essas profissões, né, esses professores especialistas de história, enfim, eles não fazem um magistério. Eles já entram com a licenciatura plena dentro daquela especialidade, certo? Isso, gente, eu não vou bater aqui nessa questão de tá certo, tá errado. Eu acho que tá errado, vocês deveriam ganhar um QPE 14. Mas eu não sei entender o porquê que a rede trata dessa forma. Quando eu entrei também lá atrás, eu também recebi como QPE 11, sendo professora com pedagogia e professora ingressante em contrato. Hoje eu já ganho o QPE 14, claro, tem seus descontos, enfim, mas eu entendo sim que é um erro, gente. Isso pra mim, eu saliento que é um grande erro e eu não acho certo. Eu deveria entrar com o QPE 14, mas eu não entendo. Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, esse é o mínimo que o professor PEIF ou PEI, professor pedagogo, vai ingressar ganhando. E aí eu vou explicar pra vocês por que eu falo que é um mínimo. Porque a gente tem de um lado o GDA, do outro lado o GDL. E isso são gratificações. O GDA, gente, se chama gratificação de difícil acesso. O GDA, gente, ele vai ser baseado por índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então ele vai trazer vários fatores para trazer aí o que é vulnerável ou não e o porquê que deve ganhar tanto ou não. Então, por exemplo, é por distrito. Distrito do Campo Limpo, distrito do
no Capão Redondo, distrito do Jardim São Luís. Eu tô falando esses lugares porque é o lugar que eu habituo, tá bom, gente? Então eu tenho mais familiaridade para falar. Então, esses distritos vão ter valores ali específicos. Então, 300, 400, 600, isso é o GDA. Ele é de difícil acesso, certo? E a gente vai ter o GDL. O GDL, ele é de gratificação de difícil lotação, que é diferente, gente. Por um lado, é um lugar acessivelmente difícil de chegar, certo? Por outro lado, é uma gratificação por difícil lotação, ou seja, essa escola não para professor. É uma grande rotatividade, é uma grande rotatividade de professores. Então a gente vai ver aqui que existe uma diferença, inclusive, muito significativa de valores, certo? Então eu vou trazer aqui algo bem um gráfico não, uma ilustração que eu fiz para vocês, bem tranquila para vocês poderem entender a diferença dos dois, certo? Então vamos lá? GDA, coloquei aqui o carrinho para vocês entenderem e a escolinha, porque é difícil acesso. Então vamos lá, o que é? Compensação financeira pelo deslocamento. Motivação, escolas distantes ou de acesso complexo. Critérios, distância e IDH da região da escola. E o valor definitivo por decretos específicos, ou seja, vai estar ali dentro de especificamente, a gente vai estar falando sobre distrito, tá bom? Então, às vezes você vai falar, nossa, mas eu tô aqui do lado do Jardim São Luís, mas ele é divisa com Campo Limpo, ele ganha um tanto, e o São Luís ganha tanto, mas também é uma região difícil. Mas são critérios muito específicos, relacionados, como eu falo, índice de desenvolvimento humano, é algo mais complexo, certo? E aí, gente, do outro lado aqui, vamos pegar para ver o GDL. Bônus por permanência em unidades críticas. Gente, a unidade crítica, ela pode ser uma gestão difícil, uma comunidade difícil. Aqui a gente não está falando de distância, mas de difícil de parar professor. Às vezes, gente, a escola é boa, mas o problema é que a escola fica muito distante. Eu já trabalhei numa escola lá na região do Jardim Ângela, quase divisa com Itapecerica, que tinha professores, gente, de Pirituba. Então, realmente não vai ficar professor ali, porque ali é uma escola de passagem. Vocês vão ver que existem muito esse nome, essa nomenclatura que a gente fala dentro da rede, escola de passagem. É a escola que o professor ingressa, pega, mas no outro ano ele se remove para uma escola mais próxima. E essas escolas de passagem, elas têm uma grande concentração na DRE Campo Limpo e na DRE Capela de Socorro. Vamos lá? Segundo ponto, motivação, escolas com alta rotatividade ou falta de pessoal. Critérios, necessidade de criar vínculos e reduzir evasão. Pode chegar, gente, o valor a R$ 1.650,85. Ou seja, o seu salário, ele pode aumentar até R$ 1.650, gente. Caso você vá para algumas escolas que tenham esse GDL, certo? Então vamos aqui entender um pouquinho mais como isso funciona. Eu peguei essa tabela, gente, da própria prefeitura mesmo, acho que estava ali numa normativa ou decreto. Todas essas informações eu vou colocar aqui na descrição desse canal, para que vocês também possam olhar e caso vocês queiram ler, né, e também entender se eu não expliquei muito bem, tá lá. Mas se eu não expliquei muito bem, comenta, gente, porque eu quero muito responder vocês, eu quero que o meu canal crie relevância, porque eu quero esse ano, gente. Eu quero esse ano bom pra mim, eu quero muito que esse canal ele vá pra frente. Valorize isso aqui, gente, dá um sininho, porque eu sou mãe, fiz isso aqui quando essa criança estava dormindo, então vamos lá. Gente, a tabela de valores que eu vou trazer para vocês é relacionado o GDL, que é difícil lotação, certo? Então vamos ver? Então aqui, tabela de valores referenciais por quadro profissional e faixa de dificuldade de lotação. Gente, hoje é onde eu tô nessa aqui, DL 1650,85. E aí, gente, hoje nem falta tanto profissional, mas tem muita rotatividade, tá? Então ele vai ser calculado, gente, por critério de gestão, se a gestão é muito rotativa, tem muita rotatividade, professores, enfim, são vários critérios que vai falar se é DL1, DL2, DL3, DL4 ou DL5 ou DL6. Então, o professor que é contratado, observe isso, crie uma lista, tá? Vamos supor que você tá ali na DRE Campo Limpo e você acha que pode ser chamado em algum momento, você tá bem colocado
Janeiro tá aí, gente, fevereiro tá aí, eu acho que vocês vão ser convocados muito rápido, viu? E aí, assim, avalia. Pega uma listinha que eu vou deixar aqui também, dessas escolas, que tem o GDL bem grandão, bem gordinho. Aí você fala, Gisele, mas se eu pegar uma gestão ruim, Gisele, se as escolas falam assim, meu amor, vamos ver, vamos se permitir. Gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito apego com escola, não. Entendeu? Eu vou onde eu me sinto bem, onde eu tô bem, onde ganha mais também. Porque assim, no começo pode ser um pouquinho difícil, mas você vai se adaptando a esse lugar. Você vai pegando as manhas, você vai entendendo. A escola que eu estou, eu não acho ela uma escola ruim. Não sei se é porque eu tenho sala, gente, então eu não vejo muitas coisas acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que se permitir a ingressar, a estar em outros ambientes, a se desafiar a viver o novo, certo? Então eu vou deixar aqui a lista dessas escolas, onde tem o GDL, de grande, pequeno, enfim. Gisele, eu tô numa escola que tem GDA e GDL. Eu vi aqui que tem os dois. Quer dizer que eu vou ganhar muito? Não. Vai valer o maior. Então vamos supor que a sua escola não tenha nenhum GDL. Sua escola não tenha difícil lotação, mas surgiu uma vaga e você pegou lá porque você gosta da escola, você sabe que ela é boa. Tá nem aí pra GDL, tá nem aí pra dinheiro. E aí você pegou essa escola. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar lá, mas ela tem um difícil acesso. Aí você vai ganhar só o difícil acesso, certo? Então você, que eu vou mostrar para vocês aqui a tabelinha também. Ah, Gisele, eu fui para uma escola que tem os dois. Eu vou ganhar os dois? Não, você vai valer o maior. Se o seu GDA lá, vamos supor que o seu GDL é 330, mas o seu GDA lá é 600, você vai ganhar o GDA? Vai valer o maior, mas nunca os dois juntos, certo? Captaram? Então vamos agora analisar a tabela do GDA, que é de difícil acesso. Então, o que eu acho interessante? Quando eu ingressei na rede, eu analisei as escolas que eu queria e se elas tinham GDA e GDL. Eu priorizei, gente, vou falar para vocês. Aqui tinha um GDL maior, porque dá uma diferença significativa no salário, vai. 1.600 não dá? Dá sim. E aí, eu analisei essas escolas, mas também coloquei aquelas escolas que eu queria muito entrar porque eu sabia que eram boas. Mas dentro do que eu queria, eu consegui a primeira, então para mim tá ótimo. Mas vocês têm que contar que vocês vão chegar lá para atribuir e vai ter muitas escolas, às vezes é muito conturbado, você não consegue entender muito bem. Então antes, gente, de vocês serem convocados, tá? Porque a Adri chama um dia, no outro você já tem que estar lá para esse contrato. Façam as suas listinhas, se preparem, tá bom? Então vamos aqui analisar o GDA, certo? Então, tabela aqui, gente, de cargos e provimentos, tá? Mais relacionados ao magistério municipal. Gisele, que eu não tô entendendo nada, tem QPA 3, QPA 7. Bom, vamos analisar, gente, sempre que tiver o QPE 11, lembra que vocês são QPE 11? Então vamos lá, QPE 11, na faixa 1, 220. Vai ter escola que tá nisso aqui. É sobre distrito aqui, tá bom, gente? Então vamos supor que a sua escola tá lá no Jardim São Luís e o distrito dela recebe, vamos supor, 330, tá bom? Você tem que analisar qual é o distrito. Ah, Gisele, manda a lista. Gente, aí vocês vão buscar também. Eu sou mãe, eu também tenho muita coisa para fazer. Também tô fazendo meu enxoval aqui, que a gente vai voltar para a escola. Tô muito ansiosa. A gente não era pra gente estar ansiosos para trabalhar, né? Mas eu falo que a sensação de organizar material para o começo do ano para as crianças, né, para a gente trabalhar, é a mesma sensação que a gente tinha quando a gente era adolescente ou criança, que a gente tinha aquele material escolar tudo novinho para a gente usar. É isso um pouco que eu sinto quando tá perto assim de chegar às aulas. Então tô elaborando aqui o meu enxoval. Mas então, gente, essa parte que eu passei para vocês é relacionado ao GDA. Ele é sobre distrito. Uma dica que eu dou para vocês, gente, o GDA deixa lá no cantinho. Olha o GDL, certo? Porque o GA praticamente todos os distritos têm, principalmente distritos periféricos, tá bom? Então, quando eu falo de distritos periféricos, eu vou tentar sair um pouco aqui da Zona Sul. Vou aqui para a região da Dre Santa Amaro, vamos lá. Não, Dre Santa Amaro eu não domino tanto. Vamos para Dre Capela, vamos lá. Ah, região da Cidade Ademar. Cidade Ademar de Santa Amaro, né, gente? Eu falando besteira. Vamos para a região da Cidade Ademar. Aquele distrito, gente, como ele também é periférico, ele também vai receber um valor, tá bom? Então não se apegue tanto a distrito, ao GDA, se apeguem ao GDL. Então vamos pensar aqui, gente, se por acaso vocês conseguem uma escola de 1.650, mais o salário de 3.000 e pouquinho, que vocês vão ganhar, quase 4, o salário de vocês podem chegar a 5.500, por exemplo.
mais ou menos, tá, gente? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje? Gente, analisem. Para mim, compensa muito. E eu falo, me arrependi naquela época de 2021 de ter assumido um cargo efetivo em outra prefeitura e ter saído da rede. Porque eu senti muito impacto salarial. E eu lembro que, gente, no meu primeiro mês eu tive que fazer um consignado efetivo. Olha que presente dos deuses, né? Mas assim, pontos negativos vou levantar para vocês agora, tá? Bom, a Dre Campo Limpo e a Dre Capela é uma Dre que precisa muito de professores. Então, é possível sim que vocês tenham que dobrar no susto, tá bom? Então, às vezes, eu percebo assim, no EMF não tanto, mas os EMEIs, eles têm uma demanda maior ainda de professores, ainda mais que eles têm 3 períodos. Alguns EMEIs estão para o período integral, e aí são 2 períodos. No caso, 2 períodos para professores, período integral para o aluno. Então, muitas vezes, você está ali trabalhando no seu período da manhã, e aí o diretor fala, vou precisar de você hoje. Tem como? E aí você vai falar, putz, eu preciso. Porque o próprio contrato, ele fala que você tem que estar à disposição. Eu vou falar mais pela Dre Campo Limpo, vou deixar um pouquinho a Dre Capela de lado, que eu não tenho essa certeza, mas a Dre Campo Limpo, eu sei que você tem que estar à disposição ali da escola. Gisele, eu tô na minha casa, vamos chamar? Geralmente não, pelo menos as experiências que eu tive, isso não aconteceu. É avisado assim com antecedência se você tá lá dentro da escola. Outro ponto negativo, né, gente? O contrato, ele é de validade de 1 ano. Eu falei ponto positivo ou negativo? Positivo. Outro ponto negativo, perdão. Outro ponto negativo é de validade de 1 ano. E aí você sempre fica assim, será que vai renovar? Será que vai renovar? Será que vai renovar? Tem essa incerteza. E quando o seu contrato se rompe, você não recebe seguro-desemprego, por exemplo. Ele é um contrato de tempo determinado, podendo ser prorrogado. Mas geralmente eu percebo aqui na rede que sempre tem essa renovação de contrato. Tenho colegas que já estão 4, indo para o 5º ano de contrato. O que eu acho interessante explicar para vocês, que eu fico falando aí, nossa, eu preferia não ter assumido esse concurso, se eu soubesse lá atrás para outra rede, porque, gente, para vocês terem ideia de como a prefeitura renova esses contratos, se eu tivesse ficado nesse contrato de 2021, eu só sairia dele na hora de ingressar no meu cargo efetivo. Meus colegas ficaram até o ano de 2024 nesse cargo, nesse contrato, por exemplo. E um ponto que eu acho muito positivo de trazer para vocês é que esse tempo de magistério profissional aí que você vai ter, ele vai contar e ele vai valer muito, gente, quando vocês entrarem na rede de forma efetiva, vocês vão perceber. Esse tempo aí de efetivo trabalho, gente, isso aí é ponto de ouro. Então, assim, eu sempre vou recomendar trabalhar para rede. É uma rede que eu gosto muito, como eu falo, gente, existem sim pontos negativos, mas entre as escolas que eu já passei, que foram rede parceira e outra prefeitura municipal, eu percebo que a rede ela está muito além. Então ela está muito além em questão de materiais, de currículo. Claro, existem pontos, gente, que às vezes são muito específicos para nós, né? Mas eu acho que compensa. E eu sempre falo para trazer essas pessoas, porque essas pessoas elas entram como contrato, mas que no futuro elas serão efetivas. Eu sempre creio. Isso foi o que aconteceu comigo e isso aconteceu com tantas outras colegas. Gente, dica de ouro. Entrou, ingressou. Eu quero que vocês prestem muito atenção. Sejam atentas àquilo que ocorre dentro da escola. As nomenclaturas, procurem saber o que é uma sala de PAE, uma sala de AE, de recursos multifuncionais. Tentem saber o que é uma sala LED, tentem saber o que é GEIF, tentem entender a língua que se fala lá, porque isso vai ser maravilhoso na hora que vocês prestarem um concurso, entender como que é a dinâmica da rede. Além de ser um lugar de trabalho, seja também um lugar de formação e estudo para vocês, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais um ponto a trazer. Outro ponto que é muito importante. Você que vai entrar na rede, entrou, você vai falar, eita, dia 30 eu recebo, papapá, papapá. Gente, calma, calma, segura esse coração, porque às vezes o seu salário só cai no outro mês, porque tem a folha de fechamento ali, gente, o negócio é meio complexo, cada mês a folha fecha num dia, que seja dia 15, dia 16, 17, dia 12, depende muito do mês, mas saiba que é uma prefeitura que paga assim certinho. Certo? Gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo.
Deixem aí comentários, sugestões, perguntas e me sigam lá no Instagram que eu também vou postar aí diariamente pequenas coisinhas para ajudar vocês. É isso. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.